Segunda Guerra Mundial, o mundo acompanhou uma ascensão de duas grandes potências contrárias. De um lado, os Estados Unidos capitalista e do outro, a União Soviética socialista. Mesmo com essa rivalidade, os dois países nunca se enfrentaram diretamente. Por essa razão, a disputa hegemônica passou a ser chamada de Guerra Fria, ou seja, havia sim uma competição, mas ela acontecia sem confrontos diretos entre eles. Nesse período, a União Soviética e os Estados Unidos envolveram-se em conflitos em diferentes locais do planeta, nos quais cada um apoiando um lado, gerando esse confronto indireto. Enquanto a União Soviética ampliava sua área de influência no leste europeu, os Estados Unidos tentavam buscar alguma estratégia política capaz de impedir o avanço soviético. Em março de 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, comprometeu-se em conter o expansionismo soviético na Europa. Essas medidas foram denominadas Doutrina Truman. Uma das estratégias encontradas pelo governo Truman foi a elaboração do Programa de Recuperação Europeia, ERP, conhecido como Plano Marshall, que consistia em um programa de ajuda econômica à Europa para financiar a reconstrução dos países atingidos pela Segunda Guerra Mundial. A União Soviética também se mobilizou para organizar um projeto capaz de auxiliar economicamente países sob sua influência, como a Polônia e a Hungria. A preocupação dos soviéticos era evitar que esses países fossem atraídos pelo bloco capitalista, seduzidos pelo apoio financeiro oferecido pelos Estados Unidos. Para tanto, em 1949, a União Soviética liderou a organização do Comecon, Conselho de Assistência Econômica Mútua, para auxiliar no desenvolvimento dos países do bloco socialista. A OTAN foi criada em abril de 1949. Liderado pelos Estados Unidos, seu principal objetivo era garantir um mútuo apoio militar caso alguns dos países membros sofresse qualquer ameaça por parte do bloco comunista. Faziam parte dela a Alemanha Ocidental, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido e Turquia. Para fazer frente à OTAN, os soviéticos organizaram em 1955 o Pacto da Varsóvia. Foi uma aliança militar entre a União Soviética e seus aliados do leste europeu. Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Tchecoslováquia. A corrida armamentista foi basicamente um período entre disputas entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde eles criaram as bombas atômicas e as bombas de hidrogênio. Também nesse período foi criado por Joseph McCarthy a caça às bruxas, onde qualquer indivíduo com atividades suspeitas era chamado para se depor diante do Congresso. A corrida espacial, iniciada em 1957, tinha o objetivo de criar novas tecnologias e enviar o homem ao espaço. Após a rendição alemã, em 8 de maio de 1945, os líderes aliados se reuniram em Potsdam, distrito afastado de Berlim, para decidir a divisão da Alemanha. Com o objetivo de evitar o rearmamento da Alemanha e o reaparecimento do nazismo, a Alemanha ficou dividida em 4 zonas, e a capital de Berlim também seria dividida em 4 zonas. Os países capitalistas cogitaram a possibilidade de reunificar a Alemanha e criar um governo observador, formado e representado por 4 antigos aliados: Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética. A União Soviética, com medo de perder a influência em outros países, decretou um bloqueio terrestre de todas as partes de Berlim, que eram capitalistas, e ficou com 3 partes de Berlim capitalistas e uma parte separada socialista. E, em 1961, teve a criação do Muro de Berlim, que dividia Berlim em 2 partes, uma capitalista e uma socialista. Mas, em 1989, com o fim do socialismo, o Muro de Berlim foi destruído, e assim Berlim voltando a ser um país sem divisões. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos soldados voltaram para casa e construíram famílias. As possibilidades de emprego, o avanço tecnológico e a crença em um futuro melhor e sem guerra geraram euforia e sensação de bem-estar. Por isso, podemos afirmar que esse período de mudanças criou uma nova geração, os chamados Baby Boomers. O estilo de vida caracterizado pelo American Way of Life materializou o sonho americano.
A ampla oferta de emprego e o estado de bem-estar, nascido com o New Deal, garantia segurança econômica. No período entre 1946 e 1964, o PIB dos Estados Unidos aumentou mais de 200%. Eram as condições ideais para garantir o sonho, o crescimento da renda familiar e a oportunidade de mobilidade social.